Os dons ministeriais. Essa é a aula 12 da série Fundamentos da Fé Cristã. Olá, seja muito bem-vindo, que a paz do Senhor esteja com você. Eu sou Wagner Ismael Lemes e nós estamos aqui para mais uma aula da série Fundamentos da Fé Cristã e hoje nós vamos falar um pouco a respeito dos dons ministeriais, tá? Se você não assistiu a aula 8, onde nós falamos sobre dons espirituais, você pode clicar aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para você assistir essa aula, tá? Que ela complementa então os dons ministeriais. Hoje eu queria falar um pouquinho especificamente sobre os dons ministeriais, tá? Mas antes eu só queria lembrar você de me seguir lá no Instagram, tá? @WagnerIsmaelLemes, tudo junto. E também se inscreve aqui no canal do YouTube, curte esse vídeo e compartilha com mais pessoas essa aula que eu creio que vai abençoar muitas vidas, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre os dons ministeriais. Inicialmente eu queria falar que normalmente a gente relaciona ou associa os dons ministeriais com ministérios da igreja. Então, em cada igreja chama de forma diferente, né? Mas na maioria das igrejas a gente chama de ministérios. Então, temos o ministério de louvor, ministério de hospitalidade, ministério das crianças, né? Vários ministérios. Porém, quando a gente fala de dons ministeriais, a gente está falando de algo específico. É algo relacionado a serviço na igreja, sim, mas só que são serviços que foram direcionados pelo próprio Jesus Cristo, tá? São pessoas que são chamadas com dons ministeriais, tá? Dons espirituais, nós vimos que o Espírito Santo derrama sobre a vida da pessoa, os dons espirituais, e tem os dons motivacionais, que aquele cristão que recém aceita Jesus, ele recebe esses dons motivacionais, tá? Agora, os dons ministeriais são para pessoas que já têm uma maturidade espiritual, e a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, tá? Então, biblicamente, o termo dom ministerial ele vai muito além do que simplesmente um ministério da igreja, tá? E o termo ministério tem origem no latim ministério e no grego diaconia. Já ouviu o termo diácono, né? Diaconia, significando cargo, incumbência, comissão ou serviço. E os dons ministeriais estão descritos lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 12, né? Onde lemos o seguinte: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então aqui nós temos a lista dos 5 dons ministeriais, tá? Nós falamos dons espirituais são 9, tá? Os dons ministeriais são 5. E diferente dos dons espirituais, como eu falei, eles são entregues pelo próprio Jesus Cristo, aquela pessoa a qual ele chamou para aquela tarefa específica, tá? Então vamos ver aqui quais são esses 5 dons ministeriais. Então é o dom do apóstolo, dom do profeta, dom de evangelista, dom de pastor e dom de mestre. Em algumas versões traz doutor e mestres, né? Então a gente tem esses 5 dons ministeriais. E todos eles servem para edificar a igreja. Por isso uma igreja, para que ela possa crescer de forma saudável, ela precisa fluir dentro desses 5 ministérios. Ou seja, é necessário que haja dentro de uma igreja a fluência de cada um desses 5 ministérios. Ou seja, precisa do ministério apostólico, precisa do ministério profético, o ministério evangelístico, o ministério pastoral e o ministério de mestre, tá? Então eles precisam fluir dentro de uma igreja. Quando uma igreja não tem algum desses dons ministeriais, ela acaba sofrendo, ela fica defasada, como a gente diz, né? Ela fica como se fosse manca, ela não consegue andar de uma forma correta quando há falta de algum desses dons ministeriais, tá? Então agora eu queria falar um pouquinho sobre a função de cada um desses 5 dons ministeriais, tá? E a princípio a gente vai utilizar a sequência do que o próprio texto lá de Efésios capítulo 4 nos traz, né? Então ele nos traz nessa sequência: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Não quer dizer que um seja mais importante do que o outro, embora cada um tenha sua característica específica, e eu vou falar de cada um deles de forma individual, mas não podemos dizer que um seja mais importante que o outro. Por quê? Porque uma igreja precisa dos 5 fluindo
de igual forma para que ela possa funcionar, né, corretamente. Então, eu quero trazer aqui o primeiro, que seria o apóstolo, tá? O apóstolo ele tem uma função primordial para o desenvolvimento de uma igreja. E a sua principal característica é implantar e formar a base para o crescimento de uma igreja. Em alguns lugares, ele é chamado de plantador de igrejas, né? Então, por exemplo, qual que seria a visão de um apóstolo? Ele vai até um determinado lugar, uma cidade, um estado, enfim, ou até mesmo um país, e ele tem aquela visão dada por Deus para implantar uma igreja naquela localidade, né? Então, eu queria trazer algumas características do apóstolo. A primeira delas é que normalmente os apóstolos eles são visionários, ou seja, têm visão e sabem o caminho para chegar em algum lugar. Agem muito através do dom da fé e não têm medo de tomar decisões importantes. Essas são características do apóstolo, né? Quando o apóstolo chega em uma cidade, por exemplo, ele tem a visão clara de como iniciar ali uma igreja. Então ele é um plantador de igrejas nato, né? Algumas correntes teológicas acreditam que o dom ministerial de apóstolo não existe mais, devido ao fato de que o termo era utilizado somente para quem esteve em contato com Jesus. Tá? Isso aqui é muito interessante a gente falar, eu não quero entrar aqui em questões teológicas, até para não confundir a cabeça de você que está assistindo, mas a questão do apóstolo em si, em algumas correntes teológicas, não é aceito, essa nomenclatura não é mais aceita. Por quê? Porque eles consideram que apóstolo só é chamado de apóstolo quando ele esteve em contato com Jesus Cristo, né? Então, por exemplo, todos os discípulos de Jesus tornaram-se apóstolos porque estiveram em contato, fisicamente dizendo assim, né? Viram Jesus fisicamente, foram ensinados diretamente pelo próprio Cristo, né? Quando a gente vai para o apóstolo Paulo, ele não viu Jesus Cristo fisicamente. Então, na verdade, esse conceito ele precisa ser refeito. E aí, no caso, é dito que o apóstolo Paulo era apóstolo porque ele recebeu uma visão do próprio Cristo. Então, ele não esteve com Cristo fisicamente, mas ele recebeu uma visão do próprio Cristo. Agora, eu acredito que a função do apóstolo ela prevalece ainda nos nossos dias, tá? Ou seja, um apóstolo ele tem uma visão muito específica daquilo que deve ser feito. Deus ele dá sobre a vida dessa pessoa uma visão muito específica para abrir igrejas, para conduzir, para iniciar projetos e trabalhos relacionados à Igreja de Jesus Cristo, tá? O segundo dom ministerial é o do profeta, tá? O profeta ele tem uma função muito atrelada ao apostólico, ou seja, ele trabalha muito em conjunto com aquela pessoa que tem o dom apostólico, tá? A pessoa que tem esse dom ministerial tem uma capacidade dada por Deus para receber direcionamento e alinhamento espiritual para a igreja. Então, o dom de profeta, né, esse dom ministerial do profeta, ele tem uma função primordial junto com o dom do apostólico, né? Por quê? Porque ele dá direção. Então, por exemplo, o apóstolo tem a visão para iniciar um trabalho em alguma cidade. O profeta ele vai ter o direcionamento dado por Deus para alinhar aquele trabalho com a vontade de Deus. Então é muito importante. Muitas igrejas sofrem hoje por negligenciar o ministério profético. Por quê? Porque sem o ministério profético fluindo dentro de uma igreja, ela não tem direção, ela não sabe para onde está indo. Tem projeto, tem ministérios funcionando, né? Ministérios que eu falo, ministério de projeção, hospitalidade, ministério de louvores, tem, mas essa igreja fica perdida, parece que as pessoas não sabem para onde estão indo. Então, se uma igreja não tem pessoas com esse ministério, corre o sério risco de andar em círculos e não conseguir ir à frente. E isso acontece porque a igreja deixa de ter uma direção a seguir e fica perdida, né? O profeta também aponta o caminho para onde a igreja deve ir e tem a revelação divina se a igreja está ou não andando no caminho certo. Então, quando a pessoa que tem o dom profético, dom ministerial do profeta, ele atua dentro da igreja, ele consegue fluir dentro da igreja, ele dá o direcionamento e ele consegue discernir se aquela igreja está indo ou não pelo caminho certo, conforme a vontade de Deus. Isso é muito importante, tá? O profeta, ele acessa níveis espirituais, ou seja, ambientes espirituais que a maioria das pessoas não consegue acessar. Então, quando você tem o profeta, essa pessoa ela consegue acessar esses níveis espirituais, tá?
E agora eu queria diferenciar um pouquinho o dom ministerial de profeta do dom espiritual. Lembra que a gente falou um pouquinho sobre o dom espiritual do profeta, ou profético? Então, quem tem o dom espiritual de profeta sempre irá ministrar a vida de pessoas de forma individual, tá? É como se eu estivesse ministrando a uma pessoa específica. Já quem tem o dom ministerial de profeta irá alinhar a igreja num contexto mais geral, mais amplo. A pessoa que tem ministério profético, ela pode atuar tanto no ambiente geral da igreja, mudar o curso de uma igreja, dar um direcionamento relacionado a uma igreja inteira, quanto também simplesmente para uma pessoa. Mas quem tem o dom espiritual, ele não vai atuar no campo da igreja em geral. Ele vai atuar em pessoas, ele vai fluir em pessoas, direcionar profeticamente pessoas, tá? Então aí está uma grande diferença. Por isso que o dom profético ministerial, ele é importante para a igreja num contexto geral, tá? Por isso então que o dom ministerial de profeta está muito ligado ao apostólico, pois trabalham em conjunto para alinhar a igreja à vontade de Deus. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o terceiro dom ministerial, que é o evangelista. Como o próprio nome diz, o evangelista tem a função de evangelizar, a fim de trazer pessoas para a igreja. Se esse ministério não fluir em uma igreja, possivelmente ela não cresça, tá? E em número de pessoas. Isso é muito importante, porque se o apóstolo ele abre um trabalho, tem um profeta para dar direção, mas não tem pessoas para irem naquela igreja, então o trabalho ele não vai crescer em número, e a gente está falando de número aqui especificamente, tá? Não vão ter pessoas naquela igreja para que o trabalho possa ser continuado. Por quê? Porque o trabalho do evangelista é justamente trazer pessoas de fora para dentro da igreja. E isso é um trabalho muito específico. Quem tem esse dom ministerial tem facilidade para evangelizar, consegue acessar lugares que a maioria das pessoas não consegue acessar, consegue cativar pessoas e a fim de mostrar para essas pessoas a verdade, fazendo com que essas pessoas sejam levadas ao arrependimento. Então é muito importante que uma igreja também tenha pessoas fluindo no dom ministerial evangelístico. Então, o evangelista é aquele que proclama boas notícias. Nesse caso, ele proclamará as boas notícias do Evangelho de Cristo. Disse que todo cristão deve evangelizar, mas para algumas pessoas esse dom será muito destacado. Essa pessoa terá uma facilidade enorme de atrair pessoas para Cristo. Então, cada pessoa, cada cristão foi chamado para evangelizar, ou seja, para falar de Cristo, das boas novas do Evangelho. Só que Deus escolheu pessoas específicas onde ele colocou uma capacidade, uma facilidade de evangelizar que a maioria das outras pessoas não vai ter. Então essa pessoa ela vai conseguir entrar em ambientes e conseguir cativar essas pessoas de tal forma que uma outra pessoa que não tem esse dom evangelístico, ele não vai conseguir. Ele não consegue fluir, ele não consegue ter o resultado que o evangelista tem. Então é muito importante isso. O evangelista ele gosta de estar no meio daquelas pessoas que não conhecem o evangelho. Ele se envolve com essas pessoas, mas consegue manter uma pureza de coração e ainda pregar o evangelho para essas pessoas. Eu ouvi uma história há muito tempo atrás de um pastor que entrou numa boate para evangelizar uma pessoa que estava lá. E aí as pessoas elas achavam assim, não, então eu vou ir também evangelizar numa boate, espera um pouco. O evangelista ele tem um coração puro. Ele consegue entrar nesses lugares sem se contaminar. Ele consegue estar em ambientes impuros sem contaminar o coração. Não é qualquer pessoa que consegue isso. Às vezes as pessoas acham que por estarem na igreja, simplesmente elas conseguem fazer fazer algo parecido e elas vão querer fazer, vão até numa boate querer evangelizar e o inverso acontece, né? Elas são cativadas por aquilo que está lá. Elas não conseguem cumprir com aquilo que foram fazer. Por quê? Porque a pessoa que foi chamada para isso, ela tem uma pureza de coração que o pecado não consegue dominar essa pessoa e nem sequer atrair, né? Então, é por isso que é muito importante a gente entender isso. E o evangelista é aquela pessoa que tem sede por almas. Você vai ver, o evangelista ele vai falar sempre de evangelismo, de ir para fora, ele vai querer levar a igreja toda para fora. Naturalmente, o evangelista vai querer levar a igreja para fora, ele vai estar sempre, entre aspas, reclamando que a igreja fica só dentro da igreja, né? Dentro das quatro paredes, e tem que ir para fora, porque ele tem isso nato dentro dele.
E a gente precisa respeitar e entender, porque ele está nessa condição, Deus colocou ele dentro dessa condição e ele está correto nisso. Às vezes o evangelista ele quer forçar as coisas por conta de ele ter isso, mas aí a gente entende, cada um foi chamado para um propósito específico. O quarto, então, aqui nessa nossa lista aqui de dom ministerial é o do pastor, tá? O ofício do pastor é muito semelhante ao pastor de ovelhas, né? Por isso que Jesus ele faz essa analogia do pastor de ovelhas com o pastor de uma igreja. O que acontece? O pastor é aquela pessoa que cuida de pessoas, tá? Olha só, o pastor de ovelha cuida de ovelhas e está sempre com elas. Há um ditado que diz que o pastor tem que ter cheiro de ovelha, e isso pode ser uma grande verdade, né? O pastor ele vai estar sempre com a ovelha, no caso aqui do sentido figurado, né? Um pastor de uma igreja sempre vai estar com pessoas. Ele gosta, naturalmente ele gosta de estar com as pessoas, ensinando, ajudando, aconselhando, orientando. É uma coisa que está intrínseca dentro dele. Ele gosta de estar com pessoas. Se um homem não gosta de estar com pessoas, o chamado pastoral não existe nessa pessoa. Porque um pastor precisa ter essa vontade de estar com pessoas, e é algo natural, né? Quem tem esse dom ministerial ama as pessoas, conversar com elas, aconselhando e dando direcionamento para elas. É uma pessoa que possui uma paciência gigante. Dificilmente fica irritado e consegue lidar com os problemas mais difíceis das pessoas sem se deixar envolver emocionalmente. Essa é uma chave muito grande. Muitos estão hoje com um cargo pastoral, ou seja, eles têm um cargo de pastor, mas não foram chamados para tal, e o que acontece? Eles acabam quase entrando em depressão, porque o chamado pastoral exige que você esteja com pessoas, aconselhando, ouvindo o problema delas, mas acima de tudo, quem tem um chamado pastoral consegue dividir as emoções das pessoas das suas próprias emoções. Ele consegue não levar para dentro do coração aquilo que ele está ouvindo das pessoas, porque senão ele não aguenta. Então é uma necessidade do pastor entender esse limite emocional e não se deixar envolver emocionalmente, né, por aquilo que ele está ajudando as pessoas, né? Diferente do evangelista, seu trabalho é conservar e cuidar daqueles que já estão dentro da casa de Deus. Então ele tem esse chamado muito específico de cuidar de pessoas. E por fim, então, nós temos o dom de mestre. Esse dom de mestre tem um papel principal de, através dos ensinos bíblicos, lapidar as pessoas, ensinando-as e instruindo-as de acordo com a palavra. Tá? Então, o dom do mestre, o dom ministerial de mestre, é específico para ensino. O dom de mestre, ou a pessoa que tem o dom do mestre, ela consegue ensinar, ela tem facilidade para ensinar, né? Quem tem esse dom consegue instalar e fixar crenças e doutrinas a partir daquilo que consegue discernir a partir da palavra de Deus. Então, por exemplo, se aquela pessoa que tem dom de mestre ensinar algo para você, você vai guardar e fixar na sua mente e no seu coração aquilo que você aprendeu. E com isso, uma doutrina é fixada. Por isso que é um grande perigo daquela pessoa que tem dom de mestre, se ela se revoltar com alguma coisa ou ela se rebelar, ela consegue arrastar muitas pessoas junto consigo. Por quê? Porque ela tem essa facilidade de ensinar e até mesmo coisas distorcidas. Então é uma questão bem complicada por conta disso, né? Tem muita facilidade em aprender algo e também de ensinar outras pessoas. Ou seja, o dom de mestre faz com que a pessoa aprenda as coisas muito rapidamente. Coisas profundas, bíblicas, que outros não conseguem entender, quem tem dom de mestre consegue absorver, né? Consegue entender muito mais facilmente para ensinar também outras pessoas. Geralmente os mestres conseguem interpretar um texto bíblico de uma forma que a maioria não consegue. E normalmente eles têm como característica, né, estudar bastante a palavra de Deus, né, de forma profunda, se preocupam com a veracidade do que ensinam, têm habilidade para ensinar e falam com autoridade. Então, uma pessoa que tem dom de mestre, ela não consegue ser rasa e superficial. Eu vi uma vez um pastor falando, né, ele diz assim que normalmente uma igreja que tem como um líder principal um mestre, ela não vai ser uma igreja cheia de pessoas. Por quê? Porque a maioria das pessoas é rasa. A maioria das pessoas não gosta de se aprofundar na Bíblia. Isso é geral. Pode ver as igrejas que não têm um estudo mais profundo da palavra, essas igrejas, elas estão cheias. Ao passo que igrejas que gostam de estudar a palavra estão mais vazias. É natural isso porque as pessoas não gostam de se aprofundar. Tá? Então nós temos aqui esses 5 dons ministeriais. Então, apóstolo,
profeta, evangelista, pastor e mestre. Cada um deles tem a sua função específica e eles precisam trabalhar em conjunto. Todos esses dons ministeriais precisam trabalhar em conjunto. Agora a questão é, quem pode receber um dom ministerial? Agora eu preciso abrir isso para você. Para você ter um dom ministerial, você precisa ter um tempo de caminhada da fé, tá? Um tempo de vivência cristã, né? Você precisa ter conhecimento da palavra. Um dom ministerial não é entregue para qualquer pessoa, tá? Os discípulos de Jesus, eles foram treinados durante 3 anos de ministério para que pudessem exercer posteriormente a função de apóstolos. Eles foram, só que assim, quando a gente pega os discípulos, eles passaram 3 anos imersos com Jesus, praticamente só fazendo aquilo para que eles pudessem ser treinados para o ministério apostólico. Tá? Então, não poderia ser entregue para eles um ministério apostólico se eles fossem recém-convertidos ou se eles tivessem recém começado o ministério, né? Paulo também já tinha uma vivência profunda no judaísmo quando teve a visão de Cristo no caminho de Damasco e posteriormente exercesse a função de apóstolo. Então, quando a gente vai estudar a história de Paulo, a gente vai ver que ele era um fervoroso judeu, ou seja, ele já conhecia tudo sobre o judaísmo, sobre a lei, sobre a Torá. Ele tinha zelo pela palavra de Deus. Então, no momento em que ele recebeu a presença de Cristo ali no caminho de Damasco, ele só mudou a chavezinha, né? Só mudou a chave e com isso ele pôde exercer a função de apóstolo porque ele já tinha uma caminhada cristã não, né? Ele tinha uma caminhada no judaísmo. Posteriormente, então, ele começou a ter uma caminhada cristã porque ele conheceu ou recebeu a visita de Cristo, né? Então você não verá um cristão recém-convertido abrindo igrejas. Isso é uma realidade, tá? No ministério apostólico, por exemplo, não tem como um recém-convertido começar a abrir igrejas. Você não verá um recém-convertido exortando e alinhando uma igreja à vontade de Deus, como é o ministério do profeta. Então você não vai ver um profeta recém-convertido. Alguém receba um dom ministerial, ele tenha uma caminhada, ele tenha conhecimento da palavra, ele saiba quem é Cristo, ele saiba sobre a Bíblia e sobre a palavra. Caso contrário, não tem como, tá? Então, para essas funções específicas se requer maturidade espiritual. Um pastor, por exemplo, para cuidar de uma igreja, ele precisa ter maturidade espiritual, precisa ter caminhada com Cristo. Um evangelista, ele precisa conhecer a palavra para evangelizar, para falar sobre Cristo. Por isso que há a questão do recém-convertido, ele pode evangelizar, sim, porque ele vai falar da experiência dele com Cristo. Foi algo recente, então ele vai falar sobre aquilo que ele acabou de viver. Mas para ser um evangelista com dom ministerial de evangelista, ele precisa ter caminhada, ele precisa ter uma experiência com Cristo de muito tempo, tá? Quanto tempo? Não dá para mim chegar e dizer para ti. Os apóstolos ali de Jesus Cristo, os discípulos, né, tiveram 3 anos de preparo, mas foram 3 anos intensos, né, meio que imersivos, tá? Agora, o trabalho em conjunto dos dons ministeriais é fundamental. Fica evidente que dentro de uma igreja esses 5 ministérios devem trabalhar com fluidez, ou seja, eles devem primeiramente existir e depois eles precisam trabalhar juntos, fluindo juntos, tá? Quando o apóstolo abre uma igreja, o profeta dá direção e alinha a igreja. O evangelista enche a igreja de pessoas para que o pastor possa cuidar. E por fim o mestre vem e gera maturidade espiritual em cada uma delas. Então, resumindo isso aqui, a gente pode dizer que os 5 ministérios trabalhando juntos, eles vão fortalecer a igreja e essa igreja vai ser saudável. Não vai ser uma igreja que vai quebrar ali, não dá certo aqui, não dá certo ali, tem problema aqui, tem problema ali, que não se consegue resolver. Porque com esses 5 ministérios funcionando, a igreja vai conseguir fluir, tá bom? Então eu queria deixar essa mensagem aqui, esse estudo sobre os dons ministeriais. Se cada um entender o seu papel e trabalhar dentro da sua área de atuação, a igreja será saudável e operante nesse mundo. E esse é um desejo para todos nós, tá bom? Se ficou alguma dúvida, você pode colocar aqui embaixo nos comentários, tá? Você pode ali colocar sua pergunta, o seu comentário também, se você tem uma outra opinião, enfim,
pode colocar aqui, comenta, que isso me ajuda bastante aí a ter contato com vocês, tá? E se você não se inscreveu no canal, se inscreve agora, já clica aqui embaixo no botão inscrever-se, ativa o sininho das notificações, tá? E me acompanha aqui nessa série Fundamentos da Fé Cristã, eu tenho certeza que você será edificado, tá? Me segue lá no Instagram também, @WagnerIsmaelLemes, tudo junto, tá? Vai ser uma alegria ter você comigo lá. E eu te espero então para a nossa próxima aula, tá? Se você quiser receber o PDF dessa aula, vou deixar um link aqui embaixo que tem um grupo do WhatsApp onde eu posto os materiais em PDF. Vai ajudar bastante você que quer aprender sobre esse assunto de dons ministeriais, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima aula.